Aleluia. Hoje eu quero falar sobre esse tema, o noivo no casamento. Vamos lá para João 2. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, lá em João 2, né? Fala do casamento em Caná. De fato, a gente conhece, né, esse milagre, a gente fala sobre ele. Hoje eu gostaria de nos aprofundar um pouco mais. Quando você vai abrindo, né, essa história, esse fato do casamento de Caná, ele é descrito apenas no livro de João. É um texto que fala ali de uma interação de Jesus com a sua mãe Maria e... só João escreveu sobre esse texto. Nós não sabemos o fato de por que só João escreveu, porém eu pego algumas pistas ali que me fazem criar uma teoria, né? A gente vê mais à frente, né, no próprio Evangelho de João, Jesus, enquanto está na cruz, olha para João e fala: olha, essa é sua mãe, e coloca a incumbência para João agora cuidar da sua mãe. Olha para Maria, esse é o seu filho agora. E a partir dali os dois então andaram juntos. João cuidou, né, da viúva Maria a partir daquele momento, e eu imagino que enquanto estavam nesse relacionamento então de mãe e filho adotivos, né? Um filho que adotou uma mãe, a mãe que adotou o filho. Eu imagino Maria compartilhando e falando e dando mais detalhes da sua interação, né, com Jesus. E isso me leva a perceber que aqueles que dão assistência à viúva, eles ganham uma porção mais íntima de Jesus. Aqueles que cuidam do órfão, aqueles que atendem às necessidades. O próprio Jesus falou que aquele que cuida dos necessitados, a ele próprio está cuidando. Então fica aí um motivo a mais para você participar da Thanksgiving Run. João 2, a partir do versículo 1, fala o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 matretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, nós vemos aqui o acontecimento, né, daquilo que se passou lá em Caná. Jesus é convidado para esse casamento, ele é abordado por Maria, trazendo uma necessidade de que o vinho havia acabado. E Jesus providencia então aquilo que faltava para aquela situação. Eu quero para a gente colocar uma lupa hoje no versículo 11, que fala: com este deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E que a gente possa pegar aqui alguns sinais que Deus deixou para a gente, alguns princípios que o Senhor deixou para a gente nesse versículo. O primeiro é sobre o noivo que purifica. Quando a gente olha aqui no texto, vê que Jesus, ele deu princípio aos seus sinais. Sabe, o que está acontecendo aqui em Caná é mais do que apenas um milagre. Jesus, ele operou vários milagres. Jesus, ele atendeu muitas necessidades. Mas aqui o texto, ele é cuidadoso em mostrar que Jesus não estava fazendo apenas um milagre, mas sim estava dando um sinal, ou seja, ele estava trazendo uma revelação. Nós precisamos perceber que existe algo mais profundo acontecendo aqui do que apenas uma água sendo transformada em vinho. É algo maior que o Senhor está operando nesse momento.
Jesus, ele está trazendo um sinal. Esse milagre é um símbolo, onde Jesus está revelando quem ele era. Jesus está se mostrando na água que se transforma em vinho. É quase como Jesus mostrando naquela situação uma parábola que expressa a sua natureza. É mais do que atender apenas copos vazios. E a gente pode perceber isso, Jesus se revelando ele como noivo, Jesus se revelando ele como aquele que purifica, como aquele que santifica. Jesus está mostrando, e a gente vê vários sinais que Jesus deixou aqui. O primeiro deles é sobre a interação de Jesus e Maria. Quando a gente olha um pouco sobre essa interação, a gente percebe que algumas coisas chamam a atenção. O versículo 13 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A reação de Jesus aqui claramente é maior do que a situação. Você consegue perceber que a resposta de Jesus a Maria, ela é maior do que a situação do vinho acabou? Maria chega e fala: olha, acabou o vinho. E a resposta dele demonstra que o que ele está olhando, o que ele está mirando, o que ele está mostrando através desse sinal, não se trata apenas do vinho que acabou nas taças. Ele está trazendo uma revelação sobre a obra que ele mesmo viveria e faria por todos nós. Primeiro, não é chegada a hora. Não é chegada a hora do quê? Não era chegada a hora de Jesus fazer milagres? Ele está falando para Maria que não é momento dele fazer um milagre. Ora, se não fosse momento de fazer um milagre, ele não teria feito no parágrafo seguinte. Se não fosse da vontade do Pai que Jesus transformasse a água em vinho, Jesus não teria transformado a água em vinho apenas porque Maria pediu. Porque Jesus, ele não se move pelas necessidades, ele se move por propósito. Jesus, ele não é direcionado por manipulação ou por pedidos. Jesus, ele ouve a voz do Pai, de fato, ele se alimentava da vontade do Pai. Jesus, quando chegou naquele casamento, ele já sabia tudo que se passaria naquele momento. Logo, quando ele diz que não é chegada a sua hora, ele não está se referindo que não é chegada a hora dele operar milagres ou sinais. Jesus, claramente, aqui está fazendo uma menção a sua morte. De fato, todos os momentos no Evangelho que Jesus fala sobre a sua hora, ele está falando sobre a sua própria morte. Só no Evangelho de João, ele fala disso 3 vezes mais. Ele fala no capítulo 7, quando está acontecendo a festa dos tabernáculos, Jesus está na Galileia e em Jerusalém está acontecendo a festa dos tabernáculos. Os seus discípulos perguntam se ele vai para Jerusalém. Ele diz não, que ele vai se manter na Galileia por enquanto, porque ele não vai para Jerusalém, que está cheio de judeus que vão querer o matá-lo e ainda não é chegada a sua hora. Depois em João 8, quando Jesus está pregando no templo, agora sim em Jerusalém, ele prega no templo e ele confronta os religiosos começam a pegar pedras para apedrejá-lo, e Jesus em oculto ele sai e sai escondido e diz, e ele faz isso porque ainda não era chegada a sua hora. E porque não era chegada ainda a sua hora, ele não era a sua hora da morte. E esse texto se repete em João capítulo 13, quando está chegando a Páscoa. Então, o texto fala que chegando o final de semana da Páscoa, Jesus reúne seus discípulos porque estava chegando a sua hora. E como estava chegando o final de semana da morte, da crucificação de Jesus, ele expressa, agora está chegando a minha hora. Portanto, o que Jesus está falando aqui para Maria, ele está fazendo uma alusão à sua morte. Outro sinal que a gente vê aqui é como Jesus chama a sua mãe. Quando ele vira para Maria respondendo, mulher, não é chegada a minha hora. Mulher, que tenho contigo, não é chegada a minha hora. E a gente vê que parece uma forma dura de se falar. De fato, não é uma forma desrespeitosa para aquela cultura, mas também não seria a maneira mais usual para um filho se dirigir à sua mãe. O texto usado aqui, o termo grego usado aqui, mulher, é gunai, que na Septuaginta é o mesmo termo grego usado para falar a palavra Eva, mulher na criação.
Então, quando a gente pega o Antigo Testamento escrito em grego, a mesma palavra que Jesus usou agora para falar a Maria é a palavra usada a se dedicar a Eva. E Jesus, mais uma vez, está apontando agora para a sua obra. Porque ele está diante da mulher que deu à luz ao primogênito de Deus, apontando para a mulher que deu à luz ao primeiro pecado. E está dizendo nesse momento, agora não chegou a minha hora de morrer, de me sacrificar pela raça humana ainda, mas haveria a chegar. A gente percebe na forma que Jesus fez o milagre, que ele estava apontando para a obra da cruz. Olha só, Jesus ele manda, para fazer o milagre, ele pede para que tragam 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações. Agora, se você vai transformar água em vinho, e tem várias jarras de vinho vazias, o que você escolheria para encher, para transformar em vinho? Jarras de vinho ou jarras que eram usadas para banho? Você está entendendo? As talhas que ele mandou pegar eram talhas para purificação, eram talhas para lavar os pés, lavar as mãos. Eles estavam numa cultura onde eles constantemente tinham ali regras de purificação. É como se fosse nos dias de hoje, se eu e você, a gente fosse transformar água em vinho. A gente tivesse 2 opções, a gente pode mandar, vou transformar água em vinho. Ou eu mando pegar a água do bebedouro, do filtro de água, de onde eu bebo água, ou pega a água do chuveiro. Jesus aqui é como se tivesse mandado pegar a água do chuveiro, mandou pegar a talha de purificação. O termo aqui dessas talhas de purificação são as talhas de catarismon, que é uma variação do termo catarizei, que a gente vê lá em 1 João, o próprio João escreveu sobre isso, 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos catariza de todo o pecado. Jesus está mostrando aqui nesse momento, ele está diante da raça humana, ele está diante dos pecadores. Ele manda trazer, que coloquem diante dele todo o esforço humano de se purificar, de tentar chegar a Deus. Até aquele momento, o homem seguia a lei de Moisés de purificação, tentando se limpar do seu pecado. Agora, Jesus está naquele lugar, um banquete sem vinho. Era responsabilidade do noivo providenciar o vinho. Tanto que, quando o vinho aparece, é para ele que o mestre Sala vai. Fala, olha que vinho delicioso que você trouxe aqui. E aquele que deveria providenciar o seu próprio vinho falhou nessa tarefa. O homem, o noivo de Caná, é essa figura minha e sua. Nós falhamos quando tentamos providenciar o nosso próprio vinho, a nossa própria purificação. O nosso sangue não é suficiente. Jesus está ali. No casamento, sabe, recentemente eu e a Tara, a gente tem feito muitos casamentos, muitos jovens têm se casado, a gente fez já, nos últimos, 3, 4 anos, a gente fez 42 casamentos. É bastante casamento. E a gente sempre tá lá com a galera, com os jovens, e aí sempre tem o grupo, né dos jovens recém-casados, que estão com seu amigo que está casando, e tem o jovem solteiro. O jovem que ainda não tem namorada. Você percebe que ele está pensativo naquele dia. Você percebe que ele está reavaliando a sua vida. Alguns desses jovens estavam nos 40 casamentos que eu fiz. Agora, Jesus, ele está, então, em um casamento, à mesa de um banquete, olhando as taças de vinho vazias, olhando o noivo que falha em providenciar o vinho para a própria festa, olhando a mulher que é a figura da primeira mulher, do primeiro pecado, olhando as necessidades. E eu imagino que quando Maria vem e fala, a sua reação não é chegada a minha hora, é porque ele está ali como aquele solteiro no casamento, pensando no seu futuro, ele está olhando e visualizando a obra que ele vai passar, o sofrimento que ele vai enfrentar. A missão do Messias se inicia na festa de Caná.
E ele está vislumbrando que se cumprirá nas bodas do Cordeiro. É isso que está acontecendo, essa cena é muito mais do que água se transformando em vinho. Apocalipse 19, 6-9, então vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradavam, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Ele está ali agora vislumbrando, e eu e você podemos perceber que esse milagre é muito mais do que uma transformação de água em vinho, é a revelação de quem é Jesus. E quando eu percebo isso, eu paro para olhar ao meu redor, quais outros milagres Deus tem feito na minha vida, onde Ele quer revelar da sua natureza para mim, e tudo que eu estou olhando é a água e o vinho. O que Jesus fez na sua vida recentemente, que foi uma bênção, que foi uma provisão, mas até agora eu só contabilizei isso como a bênção, e não percebi o que Jesus estava tentando falar comigo além disso. Amados, transformar água em vinho, ver uma água se transformando em vinho é algo maravilhoso. Agora, ter revelação da obra do Messias é algo superior. Uma dor das costas que traz um alívio de forma milagrosa, e eu oro e o Senhor cura as minhas costas, é algo maravilhoso, um testemunho a ser contado. Agora, quando eu percebo que através daquela cura nas minhas costas, Jesus está revelando que Ele é aquele que toma sobre si todo o meu fardo pesado. Eu não preciso mais andar com as angústias da minha vida, e da forma que Ele curou a minha dor nas costas, e eu pude andar agora mais aliviado na minha vida, na minha alma, nas minhas angústias. Ele pode tomar aquilo que está aprisionando o meu coração, e eu posso ir a Ele e entregar o meu fardo, essa dor nas costas. Eu sinto que é uma palavra que alguém recentemente aqui, você foi aliviado de uma dor nas costas, mas Deus está querendo falar algo a mais. Ele quer se revelar para você que na obra da cruz Ele tomou o seu fardo. É mais do que um livramento nas costas, é um livramento na alma. Uma pessoa que recebe uma nova amizade, um novo relacionamento, e está muito feliz porque agora tem uma nova pessoa aqui ao meu lado. Às vezes não está se apercebendo que Jesus te deu essa nova amizade, Jesus te deu esse novo relacionamento, alguém para estar com você, mas é mais do que isso, Ele está se revelando. Eu sinto que tem pessoas, mulheres aqui viúvas, e que Deus, Ele trouxe, ou está para trazer amizades novas na sua vida, pessoas que você vai olhar e são companheiras suas, e você fala: puxa, eu estou percebendo aqui que aquela solidão que eu tinha, o tempo vazio, eu tenho alguém para conversar, eu tenho alguém para compartilhar, e glória a Deus por isso. Mas é mais do que isso. O Senhor está revelando que Ele é o marido da viúva, que Ele é aquele que olha o solitário, Ele é o bom samaritano que atende aquele que estava caído. Você não está sozinho. Nós precisamos olhar além do que os nossos olhos veem. Nós precisamos perceber que um livramento no trânsito, que bom que eu não bati meu carro, estava sem seguro. Que bom que eu consegui dar aquela virada rápida, que bom que eu desviei, que bom que só pegou o retrovisor e mal deu para perceber. Glória a Deus por isso. Mas talvez é Deus tentando me mostrar que Ele quer guardar o meu destino, que Ele tem me protegido de eu me desviar dos meus caminhos. Nós precisamos olhar além da água e do vinho. Precisamos ver Jesus se revelando a natureza do Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja, Senhor, dá discernimento espiritual, Pai. Senhor, eu oro, abre os nossos olhos, Deus, abre os nossos olhos para que a gente possa ver, Senhor, que a gente possa Te enxergar, Senhor, que o Senhor fale com os Teus filhos, os Teus filhos ouçam a Sua voz, Senhor. Mostra, Deus, mostra quais bênçãos que a gente já tem agradecido e celebrado, mas que tem uma camada a mais, que tem algo a mais que o Senhor está falando. Deus, nos permita Te reconhecer e
reconhecer quem o Senhor é no nome de Jesus. Voltando ao versículo 11, então, com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Ele é o noivo da glória. Ele manifesta. João, no primeiro capítulo, quando ele está iniciando, escrevendo, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, ele está ali transformando a água em vinho para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder, para que a gente possa ver como é feito nos céus, que a gente possa ver aqui na terra como é feito nos céus. Jesus, ele foi além da necessidade. Tinha acabado o vinho, ele poderia oferecer água e a água mataria a sede, que era a necessidade real. Mas ele foi além, ele fez vinho, o melhor vinho, o que é um luxo. Jesus não dá só o que poderia ser necessário para a vida, mas também o que era preciso para a alegria deles. Qual que seria a pior coisa que aconteceria se Jesus não fizesse aquele milagre? O vinho acabou. As pessoas ali, os noivos, talvez ficariam envergonhados, iam ter que pedir desculpas. Mas está percebendo que, na real, a vida de ninguém ia mudar assim, se não tivesse o milagre? Mas Jesus, na sua generosidade, ele vai além do que aquilo que a gente apenas precisa. Ele permitiu que aquele casal daquela vila pudessem conhecer que ele estava retribuindo o convite que eles fizeram. O fato deles terem convidado Jesus e seus discípulos para participar da festa foi retribuído com a generosidade e excelência do Senhor dos Senhores. E é isso o que eu e você podemos experimentar na nossa vida, no nosso dia a dia. O fato de termos convidado Jesus, aberto a porta, permitido que ele entrasse, colocado ele ao centro. Muitas vezes Jesus, ele vai fazer além do que aquilo que nós apenas precisamos. Nós somos liberados para provar e ver que o Senhor é bom. Ele retribuiu isso, ele percebeu as necessidades e no final das contas, a necessidade serviu para expressar a glória de Deus. A glória, o que o texto fala, que a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Se não tivesse acabado o vinho, aquele teria sido um casamento comum e nós não estaríamos falando dele. Esse casamento só se tornou especial porque eles enfrentaram uma situação de necessidade. Eles nunca teriam saboreado o mais puro e saboroso vinho. É uma necessidade abençoada que dá espaço para que Jesus venha com milagres gloriosos. Salmo 126, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E até entre os povos se falava grandes coisas o Senhor fez por ele. Ora, a boca só se encheu de riso, a língua só se encheu de júbilo, porque o Senhor mudou a sorte deles. Se o Senhor mudou a sorte deles, é porque eles estavam numa situação que precisavam, que carecia de transformação. Hoje, você tem se sentido fraco? Esteja feliz por estar fraco, porque o Senhor está prestes a mudar a sua sorte. A força do noivo está prestes a se manifestar na sua vida. Você foi abandonado por alguém? O noivo está prestes a manifestar a sua glória na sua vida. Você perdeu o seu emprego? O noivo está prestes a manifestar a sua glória em sua vida. Você não tem mais o controle? O noivo está prestes a manifestar a sua glória na sua vida. Amados, eu e você podemos aprender hoje que as nossas maiores necessidades poderão se tornar as maiores expressões da glória de Deus. É ali que Jesus se coloca. Se você não entende a sua esposa, o noivo está prestes a manifestar a sua glória na sua vida. Aleluia, Jesus nos ajuda. Precisamos transformar essa água em vinho.
O fato é que provavelmente ofereceremos o nosso melhor quando a gente percebe a nossa insuficiência. O noivo de Caná ofereceu o melhor vinho quando o vinho que ele mesmo providenciou foi insuficiente. Quantas e quantas vezes talvez estamos vivendo uma vida ok, normal, medíocre, porque temos andado na força do nosso próprio braço. Quantas e quantas vezes eu tenho ido ministrar alguém, aconselhar, educar os meus filhos, ajustar meu relacionamento com a minha esposa, e tenho conseguido apenas resultados comuns, porque eu tenho feito no meu próprio vinho. Quando eu reconheço minha insuficiência, eu sou inclinado a ir até Jesus, e o vinho novo é melhor. Aquele que vem do Espírito Santo, ele é mais saboroso, ele é mais inspirador, ele é digno de ser contado. Hoje o Senhor quer que eu e você possamos abrir mão dos nossos próprios recursos e declararmos: Senhor, eu preciso de Deus. Às vezes é fácil fazer isso quando eu não tenho mais o emprego, quando as minhas necessidades são claras, mas às vezes é mais difícil fazer isso quando a minha empresa está indo muito bem. Quando o meu salário está mais alto do que jamais esteve. Quando os meus filhos estão nas melhores escolas. Mas na realidade muitas vezes, esses caminhos de fartura estão servindo apenas para nos afastar do Senhor. Na realidade, a maioria de nós, a gente só se aproximou a Deus, a gente só foi até os pés de Jesus num momento de necessidade. Muitos de nós, e eu imagino que a maioria, a gente só se quebrantou e abriu a nossa vida para Jesus porque a gente percebeu que a gente precisava de algo que a gente mesmo não podia dar a nós mesmos. Quer saber? Abençoado seja o caminho que me leva para Jesus. Abençoada seja a necessidade que me leva a pedir do vinho novo. Bendito seja a dificuldade que eu enfrento, que me leva para o centro da vontade de Deus. Maldito é aquele caminho que me afasta do coração dele. Maldita é a riqueza que me faz perder o coração. Olha onde aconteceu essa cena, em Caná, Caná da Galileia, uma vila que pertencia a gentios, um distrito que era desprezado pelos religiosos. Um lugar totalmente incomum para que Deus se manifestasse. Numa família onde, se fossem ricos, o vinho não acabaria. O que me falta hoje? O que é uma área improvável? Qual é a minha área de maior necessidade? Talvez eu estou aqui hoje e tem coisas que o meu cartão de crédito não alcança. Tem coisas que o meu cartão de crédito não chega. Quem sabe eu tenho uma necessidade de ser um bom pai. E por mais que eu tenha muitos outros recursos, eu sei muito bem como lidar com várias situações, mas me faltou referência, me faltou exemplo. Eu não aprendi lá atrás da minha infância, e agora como que eu vou ser um bom pai se eu não vi um dentro de casa? Nesse momento que me falta recursos, igreja, nesse momento que você olhar para os seus filhos e falar: eu não sei como ser um bom pai, essa é a hora de falar: Jesus, eu preciso do seu vinho. Quem sabe o ambiente é totalmente improvável. O ambiente da sua família, com seus irmãos, com os tios, é um ambiente de rixas, de brigas, de exclusão. E você fala: eu nunca vou ver paz na minha família. Essa é a sua Caná, um distrito totalmente relegado. Mas é nesse ambiente que o vinho novo pode surgir e aparecer. Como eu vou salvar o meu relacionamento se eu não sei os caminhos? Como eu vou sair da tristeza? Como vencer um vício? Como vou ter mais sabedoria? Como ter um relacionamento mais íntimo com Deus? É nessas necessidades que eu preciso declarar: Jesus, aqui estão as talhas, eu preciso que o Senhor as encha. Eu desisto de fazer por mim mesmo. Pai, nós desistimos hoje de fazer por nós mesmos. Nós abrimos mão da nossa força. Nós abrimos mão, Senhor, da nossa própria sabedoria, dos nossos próprios caminhos. E queremos andar, nos curvar, nos colocar, nos prostrar diante de Ti, Jesus. Se no casamento havia uma demanda, a provisão tinha chegado antes.
Essa é a vida de quem tem Jesus. Jesus já estava no casamento quando a necessidade aconteceu. Isso quer dizer que não é porque eu tenho Jesus, não é porque entreguei a minha vida a Cristo, que não terei mais necessidades. Jesus estava no casamento desde o início da festa, e mesmo assim o vinho acabou. Mesmo assim eu vou enfrentar situações onde parece que há algum tipo de escassez emocional, espiritual, natural. Os dias maus virão. A questão é, quando eu tenho o meu coração em Deus, eu tenho acesso à fonte dos recursos da provisão. Eu preguei uma série na Rede Jovem as últimas 3 semanas sobre Josué e o povo entrando na terra prometida, e me impactou muito. Josué atravessa o Jordão com o povo para ir para as grandes batalhas. E eles atravessam o Jordão, entram ali, né, se estabelecem em Gilgal, e de repente Josué tem um encontro com quem? Com o capitão do exército do Senhor. Ele tem ali uma teofania, né, o próprio Cristo revelado no Antigo Testamento. E eu fico imaginando quão encorajador é você entrar numa terra que você tem que enfrentar muitas batalhas, você enfrentar muitas lutas, mas você perceber que Jesus já chegou lá primeiro. Eu imagino que ele gritou para aquelas muralhas de Jericó como ninguém gritaria. Ele entrou, ele enfrentou, porque havia fé e coragem, não como fonte humana, mas ele sabia que Deus estava lá, que Deus sustentava. Essa é a fonte, ele é o autor da nossa fé. Portanto, eu enfrentarei os gigantes, eu enfrentarei as necessidades, a escassez, mas se eu tenho Cristo, eu vou me lembrar. O capitão do exército do Senhor chegou primeiro na terra prometida, eu vou me lembrar que Jesus já está na festa. Então eu sei que o milagre poderá acontecer de uma maneira ou de outra. Amados, ele experimentou, ele providenciou de um vinho maravilhoso. Ele foi além da necessidade. Ele deu algo que agradou a todos. Ele gerou alegria no ambiente. Porque essa é a vida com Jesus. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos escassez, nós enfrentamos necessidade. Mas essa é a loucura do evangelho. Mesmo em meio à situação da escassez, Jesus me providencia uma alegria que é sobrenatural. Prove e veja que o Senhor é bom. Experimente da sua boa, perfeita e agradável vontade. Irmãos, viver com Cristo não é uma vida sem problemas, mas viver com Cristo também não é uma vida de tristezas. A alegria do Senhor é a nossa força. Se tem alguém aqui vivendo em tristeza, se tem alguém aqui vivendo, a vida tem sido um fardo para você, um peso, os dias, eles parecem incontáveis, parece que você já está no dia 82 de janeiro. E esse ano você já não está mais aguentando. Irmão, é hora de experimentar do vinho de Jesus mais uma vez. É hora de me lembrar que a vida com Ele é boa, perfeita e agradável. É hora de me lembrar que Ele conhece e satisfaz os desejos do meu coração. Maria não precisa andar nas suas ansiedades. Maria não precisa querer interferir na situação. Afaste-se, boa mulher, deixa que Jesus está na festa. E se Jesus está na festa, vai haver vinho, e vinho do melhor. O Senhor está mais pronto para nos abençoar do que nós estamos para orar lhe pedindo. Não é a minha oração que vai fazer com que Ele queira me abençoar. O seu coração é generoso. Apenas preciso me apressar em ser obediente com as talhas. A minha obediência basta. A minha obediência basta. Fazer o que Ele me dirige já é o suficiente. Mas para que talha de banho ao invés de jarro de vinho? Só faça o que Ele diz, só faça o que Ele está ordenando, só vá por onde Ele está guiando, e vai dar certo, e vai valer a pena, e vai ser melhor do que eu mesmo poderia providenciar. No nome de Jesus. Ele está disposto a te abençoar de uma maneira que você vai se surpreender. No nome de Jesus. O noivo,
em que cremos. A gente vê no versículo 11, mais uma vez, então, falando que com este Deus, Jesus, princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Seus discípulos creram nele. Maria, ela foi de certa forma repreendida, a gente já falou sobre isso. Mas perceba que após ouvir a resposta de Jesus, uma resposta meio dura, meio até de repreensão, como que ela reage? Ela segue o jogo. Diz para os seus servos, servos, obedeçam o que ele faz. Ela cria, ela tinha fé que Jesus ia resolver a sua situação. Maria creu que Jesus ia resolver a situação. Ela tinha fé, a fé dela podia ser imperfeita. O andar dela poderia não estar entendendo todo, mas ainda assim, ela continuou com fé. Ela foi repreendida, mas ela não permitiu que uma repreensão a impedisse de andar na fé. Amados, eu tenho feito essa oração, que eu tenha um tipo de fé que não se abala com as minhas próprias imperfeições. Uma fé que não muda quando o Senhor me diz um não. Uma fé madura. Quantas vezes eu e você, a gente acaba se tornando crentes mimados. E se ouvirmos uma repreensão do Senhor, a nossa fé é abalada. Se uma porta se fecha, eu me sinto não amado. Se algo acontece não do jeito que eu gostaria, se eu ouço algo que me parece atravessado, se há uma abordagem a qual eu não estava talvez tão preparado, essas situações adversas, essas questões de relacionamento, essas portas fechadas, essas frustrações, quantas e quantas vezes eu e você permitimos a nossa fé ser abalada por fatores externos, enquanto o que deveríamos Jesus continua sendo poderoso, Ele continua tendo poder para resolver. Talvez Maria não entendeu nada dessa questão da hora, de Jesus chamar ela de mulher, não sei se ela teve a revelação na hora, mas não importa o que aconteceu aqui, segue o jogo, vamos, Jesus continua sendo poderoso, Ele vai fazer o milagre, apenas obedeçam. Amados, o Senhor não está chamando aqui para sermos filhos já perfeitos, sem falhas. Ele é o Cordeiro sem máculas. Agora, Jesus está nos chamando a andarmos num maior nível de maturidade na nossa fé. Não mais como crianças que são levadas de um lado para o outro com qualquer vento de doutrina. A doutrina... Maria foi repreendida, mas a doutrina dela continua inabalável. Jesus continua tendo poder para operar esse milagre e é nessa doutrina que eu vou andar. O texto também fala que os seus discípulos creram nele. E para mim aqui, essa é a minha parte principal, minha parte favorita dessa passagem. Sabe por quê? Todos provaram do mesmo vinho. Todos da festa foram abençoados com o vinho maravilhoso. O mestre Sala, que não conhecia Jesus, não sabia quem Jesus era, nem soube que foi Jesus que providenciou aquele vinho, ele provou do mesmo vinho, ele aproveitou aquilo, o noivo ficou com a fama e aquela coisa, mas apenas os discípulos tiveram um acréscimo na sua fé. Apenas os íntimos tiveram o encontro com o Messias. Todos comeram e beberam do banquete, enquanto isso os discípulos viram Deus em Jesus Cristo. E essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte, a qual a gente canta. Não é só o crente que vai ser abençoado. O vinho estava para todos da festa. As misericórdias do Senhor essa manhã se renovaram sobre todos. Sobre todos. Todos aqueles que essa manhã acordaram e tinham fôlego nos seus pulmões, experimentaram das misericórdias do Senhor se renovando sobre a sua vida. O justo e o injusto. O sol, ele está sobre todos. O pôr do sol, ele é lindo para todos aqueles que olham para ele, maravilhoso para aqueles que moram no bairro alto. Agora, apenas
aqueles que conhecem o autor do sol podem saborear da grandiosidade e da glória que há no autor do pôr do sol. E essa beleza é muito maior. Se a criação declara a glória de Deus, as obras de Jesus na minha vida, na vida daqueles que estão ao meu lado, me fazem conhecer mais quem é Jesus. Ver um milagre vai me fazer crer mais. Os discípulos saíram daquele lugar crendo em tudo que Jesus poderia fazer. Os discípulos saíram de lá com uma nova injeção de fé, uma nova injeção de obediência, porque eles viram seu mestre transformando água em vinho. Amados, que aquilo que Jesus já fez na sua vida sirva para você crer ainda mais. Talvez o seu vizinho que não conhece a Deus, ele foi abençoado e ganhou uma promoção. E ele vai andar em incertezas porque ele não sabe de onde veio aquela promoção. E talvez Deus abençoou. Deus, na sua bondade, quis abençoar aquele homem. Mas você, quando você ganha uma promoção, você sai de lá falando: agora eu sei que Deus, Ele cuida de cada detalhe da minha vida. E agora eu não ando jamais em incertezas. Enquanto lá fora eles andam em ansiedade, eu ando em fé. Porque eu já vi meu Deus fazer um milagre. Ele vai continuar fazendo. Sabe, a Emily... na primeira consulta com a pediatra, logo depois que ela nasceu, a gente levou na pediatra, a primeira consulta da pediatra, a pediatra ouviu algo, falou: tem algo aqui no coraçãozinho dela. Mandou, fez vários guias para a gente fazer vários exames e fazer consulta, né, com um médico especialista. E a gente foi e tudo mais, fez os exames, levou na médica que era especialista em coração de crianças. Ela olhou e falou: olha, sua filha tem, falou um nome lá e falou a versão para leigos, tem tipo um buraquinho no coração. E a gente vai precisar ir acompanhando, porque se ele for aumentando, que é a tendência desse estilo aqui que ela tem, vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica. E aí, o natural seria um pai, ao ouvir isso, entrar em desespero. Ainda mais eu, que sou uma pessoa extremamente ansiosa. Mas sabe qual foi a minha reação? Eu saí de lá tranquilo. Saí de lá atrás e falei: e aí, você tá nervoso? Eu falei: zero. Sabe por quê? Porque a Emily era um milagre. Eu e a Tari, a gente não podia ter filhos. E a Emily ter sido concebida foi um grande milagre do Senhor. Algo que seria impossível ser produzido. Eu ter visto o primeiro milagre do Senhor ter me dado a minha filha, eu falei: amor, Deus que nos deu a Emily para curar esse buraquinho aqui. O que é um buraquinho para quem fez uma criança inteira de forma milagrosa? Era na época ali do jejum de Daniel. A gente orou os 21 dias do jejum de Daniel, terminou, entregou o jejum no domingo. Naquela semana a gente foi para uma próxima consulta e tinha fechado o buraquinho. Puxa, pastor, que fé grande a sua. Não é minha, foi Ele que me deu. Foi o milagre que Ele fez. Ele é o autor da nossa fé. E Ele quer fazer coisas na sua vida. E essa é a diferença. Essa é a diferença entre provar do vinho conhecendo o autor do banquete e provar do vinho numa festa de estranhos. Não me basta beber do melhor vinho. Eu quero crer no verdadeiro Senhor do banquete. Eu quero que o Senhor aumente a minha fé. Eu quero que o Senhor se mostre. Eu quero olhar para aquilo que Deus tem feito na minha vida e poder perceber o seu poder e a sua mão e a sua atuação. Irmãos, esse milagre só aconteceu naquele casamento porque os noivos convidaram Jesus. Eles convidaram Jesus na primeira oportunidade que eles tiveram. Eles não convidaram Jesus pro banquete porque eles sabiam que ia faltar vinho e queriam convidar alguém que poderia dar vinho para eles. Eles não convidaram Jesus diante de uma necessidade, eles convidaram porque eles queriam a presença de Jesus naquela festa. E essa manhã, se tem alguém aqui que você ainda não convidou Jesus para a sua vida, não espere a necessidade chegar. Talvez você tenha uma necessidade. E se você tem uma necessidade, a coisa mais sábia que você pode fazer hoje é convide Jesus para o seu banquete. Convide Jesus para a sua vida.
Mas se você está aí, a necessidade não chegou ainda, deixa eu te falar, no dia que você enfrentar os dias maus, vai ser muito melhor ter Jesus à sua mesa. Hoje é o dia de eu fazer esse convite. Não espere mais nenhum momento, não espere mais nenhuma situação, que agora mesmo você possa ter a clareza espiritual de falar: Senhor, eu quero o Senhor na minha família. Não tem jeito melhor de você viver a sua vida do que viver com Jesus na sua casa. Já disse Josué: não sei o que vocês vão fazer, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, não importa como o teu vizinho está vivendo, não importa como está o mundo lá fora, para onde está indo, quais têm sido as tendências. Eu quero te falar, a coisa mais inteligente para a sua vida é você declarar: hoje, a partir de agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero experimentar desse vinho. Como experimentar desse vinho saboroso? Como experimentar desse novo estilo de vida sem ter o autor do vinho na sua própria vida? Irmão, se tem alguém aqui hoje e você ainda não tomou uma decisão por Jesus, essa é a hora. Ele já ajustou o ambiente, Ele está na casa. Basta você trazer as suas talhas, os seus jarros hoje. Basta você trazer a sua vida, o seu coração, a sua oração e falar: Senhor, me enche. Assim como o Senhor encheu aqueles jarros, Deus, enche a minha vida hoje, enche a minha família. Se você já andou com Deus, mas se em algum momento você se desligou, você se desgarrou dos caminhos do Senhor, você se afastou, eu quero te falar, não vale a pena continuar nisso. Ah, mas ainda não aconteceu nada de ruim. Deus continua abençoando o justo e injusto. Deus continua na sua misericórdia, mas não espere o dia da necessidade. Toma a decisão hoje. Se você não tem Cristo ou você está afastado do Senhor, e você está aqui sem esperança, você tem percebido que na sua força não vai dar, esse é o momento que o Senhor preparou desde a eternidade, para que você possa receber esse recurso que vem do céu.